Olá pessoal, estamos começando mais um programa Neto Alto, programa esse que traz para você os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. E eu posso dizer a vocês que eu estou muito feliz, muito alegre. Vamos tratar hoje sobre as peculiaridades do passado de uma das principais capitais do país. Estou falando da cidade de Maceió. Hoje vocês vão conhecer Maceió do passado. Hoje, linda, maravilhosa, mas como foi que isso tudo começou? Estou falando do estudioso chamado Edilberto Ticianelli. Esse cara é fantástico e vai conversar com a gente. Primeiro, quero, Ticianelli, agradecer a sua vinda aqui no nosso programa, parabenizar todo esse trabalho que você faz há muitos anos, tratando essa cidade de Maceió, principalmente o seu passado e, claro, reverberando para o presente essa cidade maravilhosa, mas já perguntando, né, para que você possa se apresentar para o pessoal de casa, quem é Edilberto Ticianelli? Seja bem-vindo, amigo. Bem, muito obrigado, Neto, pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou um sertanejo de Pão de Açúcar. Minha mãe é uma italiana, né, filha de italiano, meu pai é um neto de português, mas eu nasci em Pão de Açúcar e vim para Maceió com 5 anos de idade, né? E hoje eu sou praticamente um maceiense. E aqui comecei a me interessar por essa história numa época em que meu pai tinha uma livraria de livros usados. E eu comecei a encontrar, que era um costume na época, as pessoas usarem como marca-texto fotos. Se usava mesmo, cartão postal, foto, às vezes uma flor, uma folha, né? ou alguma peça religiosa. E quando a gente comprava os livros usados de uma livraria inteira, de uma biblioteca de uma advogada, por exemplo, que morria, a família vendia, aí era eu que ia lá nos livros tirar. Então eu tinha uma coleção de fotos antigas. Desde menino que eu coleciono fotos antigas. Então fui me interessando, passei uma época, ainda sou, né, produtor cultural, faço desde o Maceió Fest, eu fiz carnaval na Ponta Grossa, e hoje ainda faço Jaraguá Folia. Depois me envolvi também em política, eu cheguei a ser vereador em Maceió, né? Fui o relator do plano diretor de Maceió. E ultimamente, como jornalista, eu fui me dedicando mais a essa coisa que desde o início eu gostava de fazer, que era tratar, olhar e ver, discutir, pesquisar sobre a nossa história. Já que você falou do plano diretor de Maceió e você foi, claro, um vereador, um parlamentar, qual é o segredo desse plano diretor nunca ficar pronto, Ticianelli? Já que você fez parte desse grande projeto. Por que esse plano diretor não vai para frente de jeito nenhum? Entra bancada, sai bancada e ninguém consegue aprovar, né, o verdadeiro plano diretor da capital alagoana. Desde a minha época, o grande conflito do plano diretor é o conflito de interesses entre os construtores e a cidade que diz, olha, eu quero uma cidade para daqui a 100 anos ela ainda exista. Não pode ser uma cidade sufocada. Eu me lembro que quando, em 85, a gente limitava os prédios na Ponta Verde a 6 andares, a 8 no máximo, se você recuasse mais um pouco, os construtores diziam, não vale a pena comprar um terreno e construir somente 6 andares, não há compensação. É um argumento justo, sim, até, compreensível, mas eu dizia, olha, mas vocês, se fizerem a barreira de concreto no primeiro quarteirão, que é um processo chamado de copacabanização, que aconteceu em Boa Viagem, por exemplo, o quarteirão de trás não vale mais nada, porque fica um forno, o vento não chega. A parte de trás da cidade, né? Então vocês têm que aprender a ganhar dinheiro com todo o bairro. Verdade. Então verdade. Você ajuda a cidade e ganha dinheiro. Não estou impedindo que vocês, como empresários, maximizem seus lucros, suas aplicações, mas que façam isso respeitando a cidade. Então, há pouco tempo encontrei um corretor e disse, Ticianelli, graças a você a gente hoje tem o que vender por aqui na Ponta Verde ainda. Eu digo, infelizmente na época vocês criaram muito obstáculo. Então é isso, a grande disputa do plano diretor é que procura-se normatizar uma cidade para o maceiense, para todos,
Mas há interesse em conflito. E aí cabe à política administrar esse interesse e encontrar a melhor solução. Aí é onde está a questão, né? Quando entra a política no meio, e você foi muito feliz quando você falou do jogo de interesse, e realmente é verdade. Né? De um lado tem quem aprova e do outro lado tem quem constrói. Então, o que precisa é somente de um ponto de equilíbrio para que a gente saia ganhando, né? Maceió saia ganhando. E falando agora mais profundamente dessa capital maravilhosa, eu sou apaixonado por Maceió e esse trabalho que você faz, precisava você vir aqui novamente, né? Após 4 anos que você teve comigo ainda lá no Repórter Maceió, quando apresentava esse programa lá. Onde nasceu essa paixão por Maceió? Você falou que era de Delmiro Gouveia, né? Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, aliás. Você é de Pão de Açúcar e veio exatamente se apaixonar pela capital alagoana. Como é que nasceu isso tudo na tua vida? Eu fiquei criança em Maceió e alcancei ainda Maceió, uma cidade provinciana, né? Eu sou de uma geração que teve a felicidade, eu tive a felicidade de viver uma vida rural, numa fazenda. Então, imagine isso, né? Você acordar de manhã e ir no curral, o vaqueiro está lá tirando o leite da vaca, e você tomar o leite assim na hora, com uma raspa de rapadura. Me criei nesse ambiente. Em Pão de Açúcar, tomando banho no Rio São Francisco, na Lagoa de Tororó, uma terrinha que minha avó tinha. E vim para Maceió e alcancei Maceió ainda provinciana. Uma Maceió em que todas as ruas era mão e contramão. Ainda alcancei, imagine isso, né? Que coisa ainda alcancei os trilhos de trem ainda, né? Então, é esse tipo de cidade que permite essa interação do ser humano com o seu vizinho, com o seu amigo, você conhece o dono daquela loja, você vai naquela esquina, o bodegueiro você conhece. Ou seja, essa relação constrói laços com a cidade de tal forma que você nunca mais quebra. Eu me lembro que eu tenho um tio de São Paulo, muito bem de vida, e nos anos 70, eu estava em engenharia na época, e ele me convidou para ir morar em São Paulo e trabalhar com ele. E eu disse, não tem como romper esses laços com Maceió. Não, eu morar em Cubatão, imagina sair de Maceió para Cubatão. Eu morreria em um mês depois. Então, isso é uma disparidade danada, né? Não tem dinheiro do mundo que me faça largar Maceió, porque aqui, cada esquina eu tenho uma história com ela, cada pessoa que eu encontro, uma família, né? Eu vi isso se desenvolver. Essa relação, as pessoas às vezes jogam fora, não dá valor a esse tipo de coisa, mas o ser humano é um ser social, né? Verdade. As suas relações é que constroem você isso. Então, o que você é um pouco dessa cidade também. Verdade. Né? Então, Maceió... A impressão minha ou você está um pouco emocionado quando fala de Maceió? Eu fico emocionado porque... Vamos brindar. Geralmente quem se emociona aqui no nosso programa dá uma brindada aqui, porque realmente você turista que agora está assistindo a gente aí no hotel, você está numa das principais capitais do nosso país, Maceió. Leva isso para seus familiares e traz ele para cá, porque realmente quem conhece de Maceió, da história do passado e do presente, está aqui do meu lado e estamos brindando por vocês, tá bom? Turista que nesse momento nos visita. Quer ver o que eu vou tratar? E você não deixem de visitar. Maceió, existe o bairro do Jaraguá, né? Fala um pouco para aquele turista que hoje é domingo, está lá no hotel se preparando para ir à praia, o que representa para ele o bairro, a vantagem de visitar o bairro do Jaraguá. De Jaraguá, Você imagine que em 1500, logo depois, quando os colonizadores portugueses estavam percorrendo esse litoral, o que tinha valor para eles era o porto. Porque na época não tinha avião, não tinha carro, não tinha helicóptero, não tinha drone. O principal meio de transporte era em terra o cavalo, montado a cavalo, uma carroça, ou os navios. Esses eram os principais, né? Então, tanto que as forças armadas da época, o exército, o que tinha valor era a armada, a marinha de guerra, porque as cidades eram litorâneas, então quem dominava a marinha, quem tinha mais armas. Então, Jaraguá era um porto. E, aliás, Maceió tinha 2 portos vizinhos, pouca gente sabe disso, né? Tinha o Porto da Pajuçara e o Porto de Jaraguá. Eles ficavam um com o outro. O Pajuçara sofreu assoreamento e perdeu capacidade de receber os barcos que foram, à medida que a tecnologia foi avançando, o ferro começou a ser utilizado, eles foram ficando barcos maiores, mais pesados, com um calado maior, ou seja, a parte do barco que fica dentro d'água é maior. E aí tinha muita areia. Então,
Mas como é que surgiu então esse porto de Jaraguá? Com os primeiros movimentos nesse porto, nós tínhamos o Porto do Francês, o Porto de São Miguel, o Porto de Pedras, né? Barra de Santo Antônio, na Ilha da Cruz, ali é um porto também importante. A São Miguel e a Barra de São Miguel, Coruripe, todos eram Penedo, né? Os barcos entravam em Penedo, ancoravam ali perto. Então, como é que surgiu em Jaraguá? Você, para entender o Maceió e compreender, inclusive, seus problemas urbanos, tem que compreender a origem da cidade. Perfeito. Você imagine o rio Mundaú desaguando no mar. E lá vem o rio, né? Eu estou falando isso de séculos e séculos atrás, 1000 anos atrás. Lá vem esse rio desembocando no mar. E ele vai formando o que se chama de estuário, né? O delta, o lugar onde o rio joga-se no mar. E esse delta depois, com alguns assoreamentos, ele foi diminuindo de volume o rio, dos desmatamentos. Então a água que desce já não era a mesma. Caramba. E foi perdendo força. Aí o vento nordeste vai empurrando as areias do litoral e eles vão avançando nesse delta. E começa a fechar, né? Vai formando vai fechando. Naturalmente ele vai criando a urbanização. Seria mais ou menos isso. Não, ele vai aterrando. Exatamente, então, o material que vem do rio urbanizando. Tufoso vai formando então essa lama, esse massapê, em que a parte da lagoa vai formando não é uma lagoa, inclusive nós não temos lagoa, nós chamamos uma laguna. Duas lagunas, a Laguna Mundaú e a Laguna Manguaba. Mas se chama lagoa, porque quando tem acesso ao mar é laguna. Nós temos duas lagunas. Então, então essa restinga que foi se formando constituiu essa lagoa e você pode perceber que é tanta lama em torno disso, da formação. Você veja aqui na Levada, na Ponta Grossa, no Vergel, quantos prédios tem? De que estrada por ali, ali, né? Quantos prédios tem? Nenhum, porque se botar mais de 2 andares afunda. A área compactada da areia da praia é maior. Então, até para você planejar a cidade, desenvolver e saber onde investir, onde crescer, um dia desse um corretor chegou e disse, Nélio, você que morou na Ponta Grossa, onde é que tem um terreno bom ali para a gente construir um prédio? Eu disse, nunca você vai construir um prédio ali, porque ele afunda. Ele disse, você anotou que não tem? Ele disse, rapaz, não tinha percebido isso. Então, até para investir em Maceió, para saber o que é Maceió, tem que saber essa origem. E por que o Rio Mundaú é tão importante? Porque o cara trazia lá o açúcar dele, o algodão, a mercadoria, vinha beirando o rio, porque ele tinha que beber água, ele estava viajando, demorava 1 mês, 2 viajando. Então ele vem viajando, trazendo as mercadorias no lombo de burro, e ele caminha perto da água. Então os rios eram importantes. E ele vem, quando chega lá na entrada da lagoa, ele encontra um rio chamado Rio Silva e ele começa a beber água ali, porque é uma água boa. Virou Bebedouro o lugar, né? Que legal, cara. Ele continua pela estrada de Bebedouro, chamada, vem até o que hoje é a Praça do Martírio, e ali era um lugar chamado Atalaia. Aquilo ali chamava-se Atalaia. Então, quem vinha com mercadoria parava ali um pouco naquele largo para distribuir mercadoria. Depois ele continuava pela Rua do Comércio hoje, descia a Praça dos Palmares, chamada Boca de Maceió. Ali tinha uma lagoa, Lagoa das Águas Negras. Ele atravessava a lagoa, atravessava o Salgadinho, que naquela época percorria paralelo ao mar, ia sair lá no Sobral. Ele atravessava e ia para o Ancoradouro de Jaraguá ou da Pajuçara, onde se embarcavam as mercadorias ou se recebiam mercadorias que vinham para serem consumidas aqui. Então, Jaraguá é fundamental na origem da cidade. A cidade nasceu a partir desse trânsito até o porto de Jaraguá e de volta, foi criando, em torno dela, as pessoas foram morando, estabelecendo, etc. Foi criando isso. Claro que existia o engenho na Praça Dom Pedro II, que muita gente acha que foi lá que se formou. Não, o engenho foi importante, mas o mais importante para entender Maceió é que nós temos em Jaraguá o desaguadouro de todo o comércio, de todos os negócios que aconteciam aqui naquela época, ainda na capitania de Pernambuco. Que coisa boa. Tá vendo aquele café da Carajás? Vamos dar uma descansada, Opa, vamos tomar um cafezinho? Vamos lá. Pessoal, estamos debatendo uma cidade que nós somos apaixonados e você seja bem-vindo, turista de todo o Brasil. Você está em Maceió. A gente volta já. Pra tudo que você faz, pode contar com a Carajás. A Carajás
Carajás tem soluções completas com qualidade, variedade e tudo o que você precisa para construir, reformar ou decorar a sua casa do jeitinho que você sempre sonhou. Além disso, temos sempre uma oferta especial para você, seja em nossas lojas, no app, no site ou no WhatsApp. Pode contar com a Carajás. Imaginem 1.065 creches do CRIA lotadas, ou 40 cruzeiros cheios de turistas chegando em Maceió. Não, mais fácil. Imagina 10 chapichões lotados. Conseguiu visualizar? É gente pra Mais de 210 mil pessoas acompanham as redes sociais do governo diariamente. Do lado de cá, tem uma galera massa trabalhando e um governador que não dispensa história. E desse lado aí tem vocês, curtindo, interagindo, comentando, fiscalizando, reclamando. A nossa equipe de planejamento, produção de conteúdo e monitoramento está sempre on para vocês, em todas as redes sociais. Todas mesmo. São conteúdos diários em todas as plataformas para fazer com que a informação chegue na palma da sua mão. Afinal, alagoano bem informado é alagoano que segue o governo de Alagoas. Aproveita que você já chegou no final desse vídeo e clica no sininho para ativar as notificações. Você não vai querer perder nada depois dessa propaganda toda que eu fiz, né? Eu posso divulgar o meu arroba também? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de falar uma das principais capitais do Brasil, de Maceió. Estou recebendo aqui o historiador Edberto Cianelli, que vai falar as peculiaridades da nossa cidade. No intervalo você falou uma coisa maravilhosa, eu digo, vou levar para o meu público. Aquela pontezinha, o pessoal daqui de Maceió, quando vai ali para a Praça Sinibu, sai da praia, aí tem uma pontezinha na Praça Sinibu, você acha que aquilo ali é à toa? Fala um pouco aquilo que você falou no Café da Carajás, o que representa no passado aquela pontezinha que hoje, até hoje, está lá, né? O Riacho Maceió, o Riacho Maceió é interessante, né? Porque ele tinha vários nomes. Ele, quando passava entre o Feitosa e a Pitanguinha, era Rego do Pitanga. Quando ele passava nas terras do Reginaldo, era o Vale do Reginaldo, o Riacho do Reginaldo. E quando chegava perto do mar, que recebia água do mar salgada, virou Salgadinho. Então tinha vários nomes, mas é o mesmo Riacho Maceió. Esse Riacho Maceió, quando os primeiros governantes aqui chegaram, eles faziam a travessia ali, mais ou menos, né, entre a Praça Sinibu e onde hoje está a loja americana, aquele trecho ali da Fênix. Era ali mais ou menos a travessia, era feita com um barquinho. Se pagava um valor, e você entrava no barquinho, atravessava uma jangadinha, ia para o outro lado e daí ia a pé. Ia a pé até Jaraguá para embarcar. A primeira ponte que surgiu ali não foi aquela ponte do lado da Sinibu. Aquela ponte dali, ela já surgiu depois. A primeira ponte, ela fica na continuação da Barão de Anadia. Ali onde está mais ou menos as lojas americanas. Ali era a primeira ponte de madeira. E ela sobreviveu muito tempo. Quando em 1860 e pouco, começou a se pensar na ferrovia e começou a construir a ferrovia, que sairia do porto de Jaraguá até o porto do Trapiche, que era o porto das mercadorias que vinham de Marechal Deodoro, do Pilar. Então ali, eles passaram por essa ponte. O engenheiro Wilson, que era o explorador dessa linha, um inglês, ele passou lá e a ponte não aguentou muito a passagem do peso, trenzinho, né? Era um trenzinho, chamava machibombe. Então ele construiu outra ponte de ferro, onde está hoje a ponte dos Fonsecas. Que maravilha. Então, aquela ponte existiu até que houve uma cheia e arrancou ela. Em 1922, ela foi reconstruída. E aí, em 1948, mudou o curso do Riacho Maceió. Ele passou a sair ali ao lado do Hotel Atlântico e do outro lado a casa do professor Lavenério Machado. E ali também fizeram uma ponte, também arrancou. Em 49, uma cheia, uma tromba d'água arrancou ela.
E aí falando assim mais, trazendo Maceió mais para cá, vamos retratar aqui um pouco. Eu me lembro que eu era criança, pessoal de casa, e existia um bairro que já era a Ponta Verde da época, que era o bairro do Farol. Não, você mora no Farol. Rapaz, fulano mora no Farol. Então, assim, onde é que o Farol, né, já nasce como sendo, né, já sai, Maceió da praia para dentro, no caso, né? Saindo da praia e adentrando na cidade, que hoje, né, é uma grande cidade, por sinal. Onde é que foi descoberto ali, como renasceu, né, o bairro do Farol? O problema do Farol é aquilo que eu lhe disse, né? As pessoas moravam na época sem água encanada, onde tinha água para beber, para tomar banho, para lavar os pratos, etc. Então, você imagine que essa barreira do Farol tinha vários afloramentos de água. E as pessoas recolhiam essa água e saíam vendendo na carroça. Então, não tinha água encanada. A água encanada veio depois. Então, quem morava no Farol se não tinha água? E quem ia levar água lá em cima, subindo na ladeira? Porque a primeira ladeira para o Farol de Maceió é a ladeira da Catedral, porque ali se construiu, em primeiro lugar, uma bateria, tinha uns canhões ali, e a Casa da Pólvora. Então construiu-se uma ladeirinha de barro, ali atrás da igreja. Naquela subida, na lateral da Catedral. Da Catedral, era uma de barro, né? Que lá em cima é o Mirante São Gonçalo. Pronto, então ali onde é a igreja, a capela de São Gonçalo, era o paiol da pólvora. Aquele prédio era o paiol onde se guardava a pólvora. Quer dizer, saiu do diabo para Deus, né? Saiu do inferno e foi para o céu. Foi para o céu. Então, ali era, e ali, onde está o Mirante era o carro dos canhões, a bateria, né? Depois construiu-se o Farol um pouco ali ao lado do CRE, naquela outra pracinha. Sim. Então, essa foi a primeira subida, porque, por exemplo, a subida do Brito era uma grota. Atrás da Igreja do Martírio, quando ela nem existia ainda, era uma grota também. Ali era chamava Santa Cruz, ou Morro do Urubu. Então, todo o problema do Farol para ser ocupado era a água. O desafio era quem vai morar lá em cima quer água, e não tem água. Então demorou muito a subir. Não tinha negócio de furar poço artesiano? Não, e se tivesse, era muito distante, uma né? cacimba, né? Tinha que ter 50 metros de cacimba para você tirar água, né? Então, esse foi um dos empecilhos que demorou. Mas a partir do início do século XX, as pessoas começaram a subir. Começou a subir ali em torno do Farol, na Rua Ângelo Neto, em torno da Capela de São Gonçalo, que já existia em 1880 e pouco. Então ali então o Farol foi sendo ocupado. Mas o grande boom do Farol mesmo, quer dizer, começou a crescer mesmo quando as ladeiras, o automóvel. Muda do navio, do cavalo para o automóvel. Então no início do século XX começam a chegar os automóveis. Aí a cidade começa a se preparar para receber os automóveis, as ruas, o calçado mais asfaltado. Aí surge o projeto da Fernandes Lima em 1911, ainda no governo de 1912, Clodoaldo da Fonseca. É ele que começa a pensar em grandes estradas para automóvel. O desafio era construir uma estrada pelo Farol, que saindo dali da praça chamada Jonas Montenegro, que é a Centenário hoje, iria até ali em frente ao quartel, no Pinheiro, e desceria para Bebedouro. Porque a saída de Maceió não era por onde é hoje, era por Bebedouro. É impossível trazê-lo aqui e não falar dessa maravilha desse livro, Ticianelli, muito bom. Jangada Independência. A saga dos 4 jangadeiros alagoanos viaja ao Rio de Janeiro para as comemorações do centenário da independência do Brasil de 1922. Você veja que o Edilberto Ticianelli é um estudioso, todas as peculiaridades do nosso estado, claro, o forte é a capital alagoana, né, ele traz para dentro, né, do seu campo literário. Fala um pouco desse livro aqui, o meu nobre Edilberto Ticianelli. Então é um livro que conta a história de 4 jangadeiros que saem daqui em 22, em agosto, no final de agosto de 22, eles saem querendo chegar em dia 7 de setembro no Rio de Janeiro. Vão chegar lá só em dezembro. A jangada virou, eles pegaram temporais, etc. Mas fizeram uma aventura importante. Eu acho que, inclusive, valia a pena um dia. Eu cheguei a elaborar um projeto, um roteiro, para fazer um filme contando a história. Qual o telefone que ele pode ligar? Qual é a banca de revista? Qual é o local que pode ser vendido? Faz contato
pelo História de Alagoas que nós temos poucos livros agora, né? Então, pessoal, corre foi ligeiro. Bem vendido, né? Corre ligeiro, hoje é domingo. Tem algum telefone que a gente pode dar para o pessoal? 98811-1313. Eu me lembro que eu era criança, o papai morava no Jacintinho, tinha vindo de São Paulo com a minha mãe, e ninguém queria morar na Jatiuca. E quando fomos morar na Jatiuca, mora onde? Na Jatiuca. Onde, rapaz? Na Jatiuca. Rapaz, na Jatiuca. Então, assim, era vergonhoso dizer que morava na Jatiuca, porque, de repente, né, aí descobre a orla da Pajuçara, da Jatiuca, e hoje é o metro quadrado mais caro, né, da nossa capital. Até final do século XIX, início do século XX, só se tomava banho de mar como remédio, a tratamento. Então, o salzinho no corpo. Havia uma preocupação com a saúde, havia muitas dúvidas sobre algumas doenças, a origem dela, tanto que acreditava-se que no mangue ali saía algo que eles chamavam de miasmas, até hoje eu não sei, eu não fui buscar essa palavra, e que ali as pessoas adoeciam, a tuberculose, várias doenças vinham dali. Então eles tinham medo, né? Não havia. Então, praticamente no início do século XX, que as praias que eram de pescadores, ali você tinha a Pajuçara, depois tinha a Ponta Verde, e não tinha Jatiuca ainda, chamava Carrapato da Ponta Verde. Jatiuca era chamado de Carrapato da Ponta Verde? Carrapato da Ponta Verde, porque tinha outros carrapatos. Lá em Ipioca tinha Carrapato, em Pernambuco tinha um município chamado Carrapato. Então, para referenciar, porque o carrapato era aquele vegetalzinho que tinha mamona, né? Uhum. Então, começa-se a ocupar aquela área a partir dos banhos. As pessoas começam a tomar banho. Aí começa a surgir o chamado veraneio. Porque Maceió, quando chegava no verão, as pessoas iam para Bebedouro, para chácaras, ou iam aqui para Mangabeiras, para Ipioca, para Cruz das Almas, fugindo do calor, iam para os sítios, por causa do calor. Aí de uma hora para outra descobre-se que pode-se ir no calor para a praia. Aí surge o veraneio na Pajuçara, começa a valorizar. E os corretores de imóveis da época, eles anunciavam nos jornais, olha, são praias próprias para o banho, praia de banho, valorizando, né? Quando você só venha para cá, aí os pescadores começam a perder seus espaços e começam a se pensar. Então, no início do século XX já se pensava na chamada Avenida Oceânica, que era que hoje dá origem a toda essa via, né? Então, essa ocupação se deu a partir do início do século XX com a descoberta dos banhos. Que coisa boa. Quero agradecer a sua vinda aqui no nosso programa e, claro, faça sempre dessa cadeira a sua verdadeira tribuna, amigo. Eu que agradeço e estou muito feliz em ter compartilhado com você e com seus telespectadores, né, essas informações que contam da nossa história, né? É preciso compreender que dominar a história é bom para o presente e é importantíssimo para o futuro, né? Quem tem passado, tem presente e tem futuro. Parabéns, é isso mesmo. Lembrando, pessoal, @História de Alagoas. Vai aí agora e já segue e vem com a gente nesse tema tão importante, tá bom? O importante também é lembrar que esse programa tem o apoio cultural da Carajás. Se você vai construir ou reformar, a única loja do Nordeste que vai com certeza conseguir realizar seu sonho em realidade chama-se Carajás. Carajás está 100% à sua disposição. E se você está realmente triste, empresário, esse recado vai para você, empresário, que está desmotivado, triste, né? Eu diria que está precisando de uma energia para que os seus negócios voltem a brilhar. Eu sugiro que você vá no Sebrae Alagoas. Fica ali no centro da cidade. Você vai procurar os consultores do Sebrae e vai relatar qual é o seu grande problema, o que está fazendo com que você fique desmotivado. Eu não tenho dúvida que com a simples palavra, uma reuniãozinha rápida com os consultores do Sebrae, você vai pegar a sua empresa, colocá-la na cabeceira da pista e vai dar aquela grande guinada que realmente o Sebrae tem para você. Sebrae, a ferramenta necessária do empreendedor alagoano. E se você ainda não segue as redes sociais do nosso programa, @Programa Neto Alto, como também Cianelli, o maior portal de comunicação de Alagoas, @Portal Cada Minuto. Então vem com o seu amigo Neto Alto fazer parte, @Neto Alto, desse novo conceito de comunicação.
Na direção cinematográfica, Casa de Reis Filmes. Na direção técnica, meu amigo Carlos Diego e Maciel Rufino. Estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los no próximo domingo, se Deus quiser. Um grande abraço, pessoal, uma boa semana, tchau, valeu!